Olá pessoal, estamos hoje novamente maratonando o livro A Igreja Desviada. Está se encerrando a maratona desse livro. E hoje vou maratonar o penúltimo capítulo. Claro que o último capítulo vai ficar a interesse de vocês, de despertar curiosidade como terminou este livro. Então, vou maratonar o penúltimo capítulo e vamos iniciar outra maratona, mas no final do vídeo eu mostro o livro que a gente vai maratonar. Então, o tema desse capítulo 7, é o grande desvio da igreja. O grande desvio da igreja. Estudando esse capítulo, a fonte principal desse capítulo foi a igreja de Éfeso. Quem foi a igreja de Éfeso? A Bíblia nos relata sobre a igreja de Éfeso. Está em capítulo do Apocalipse, capítulo 2. E eu gostaria de ler um pouquinho para vocês. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, e que não pode sofrer os maus. E puseste a prova os que dizem ser apóstolo e não são, e tu achaste mentiroso. Sofreste e tem paciência, trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade, pode ser também amor. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende, pratica as primeiras obras, quando não, brevemente a te virei, tirarei o seu lugar, o teu castiçal, e se não te arrependeres. Tens, porém, isto, aborrece as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer a árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Então, esse capítulo 7 fala de uma igreja chamada Éfeso. Éfeso foi fundada a igreja por Paulo, nada mais, nada menos que Paulo. Paulo de Tarso. Sim, ele fundou essa igreja. Essa igreja foi fundada por ele, mas foi pastoreada por Timóteo. E essa igreja hoje, ela se localiza na Turquia. Hoje essa igreja está em ruínas. Mas é isso que eu quis deixar, é isso que o Espírito Santo deixou algo muito forte no meu coração sobre esse capítulo 7 desse livro, A Igreja Desviada. A igreja de Éfeso é um exemplo para esse capítulo. Então, a igreja de Éfeso tinha muito trabalho. Eles trabalhavam bastante para o nome de Jesus ser engrandecido, para o nome de Jesus ser exaltado. Eles também eram uma igreja que tinha muita paciência. Era uma igreja paciente, ou sabia ouvir as pessoas, sabia ouvir as necessidades das pessoas e sabia também ouvir a voz de Deus. Essa igreja também tinha compaixão. Compaixão por quem? Compaixão pelos pobres. Apesar de ser localizada num local muito próspero, era uma localidade litorânea, onde havia muitos comércios, havia muitos comerciantes através da área marítima. Então, mas havia muitos pobres lá e essa igreja estava firmada lá e sabia ouvir os pobres. Outra qualidade dessa igreja, tinha discernimento de espírito. Ninguém ia chegar lá, pregar o que queria e enganar o povo, porque lá tinha pessoas que tinham esse dom de discernir. Ele lutava contra as heresias, lutava contra a heresia herética de palavras que dizia que tinha na Bíblia, mas não tinha na Bíblia. Lutava para que tinha ordem e decência na igreja. Mas a igreja de Éfeso hoje,
Na época, houve uma advertência do próprio Deus, através das cartas, onde ela deixou o seu primeiro amor. Então, aqui está a base de tudo. Mas é isso que eu queria dizer, irmãos, nesse capítulo que Deus me ensinou. A igreja firmada, a igreja material, a igreja de paredes, hoje ela está em ruínas. Hoje ela está lá como referencial arqueológico. E essa igreja foi fundada nada mais, nada menos por Paulo. Paulo, quem é Paulo? Paulo é um exemplo de apóstolo, exemplo de bispo, exemplo. Ele fundou muitas igrejas, muitas. Mas hoje, se você perguntar, cadê a igreja que Paulo fundou? Está lá em ruínas. O que eu quero dizer? O que eu quero dizer esse capítulo 7 do livro A Igreja Desviada quis dizer, que eu entendi, foi o seguinte: o que vai permanecer há séculos e mais séculos e mais décadas vai ser o que Jesus, através da palavra dele, infiltrou dentro do seu coração. A igreja parede está em ruínas, lá na Turquia. Hoje, na Turquia, tem mais ou menos 1% da população turca é evangélica, por causa do que foi plantado no espírito daquelas pessoas. A igreja material, a igreja parede está em ruínas, mas o que Paulo plantou lá décadas atrás está firmado no coração desse 1% de população, que é mais ou menos 140 mil evangélicos instaurados naquele país. Então, o que esse livro quer dizer? O que esse capítulo 7 quer dizer? Que apesar das perseguições, apesar da igreja não existir mais, mas a igreja espiritual existe até hoje. Existe e resiste naquele lugar. Então, esse capítulo e esse livro nos ensina isso, que apesar de vier o que acontecer com a igreja física, parede, igreja de telhado, igreja de placa, não importa o que pode acontecer. O que Deus quer dizer assim, você como igreja espiritual, você como membro, você como evangélico, você como servo de Deus, aí não perca seu primeiro amor. Porque independente de existir igreja parede ou não, você vai continuar firmado no nome do Senhor Jesus, firmado na palavra do Senhor Jesus. Faça como os irmãos de Éfeso, apesar de não existir mais a igreja em parede, mas eles estão lá, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Com certeza já levantou uma igreja do Senhor lá na Turquia, mas perpetuou. Hoje temos irmãos que perpetuaram décadas a palavra de Deus. Então é isso que esse capítulo, esse livro ensina. Continue perpetuando no seu interior, independente da sua igreja estar levantada ou em pé. Perpetue o nome do Senhor, independente de onde você esteja, perpetue. E então eu encerro a maratona deste livro, A Igreja Desviada, desse autor, e eu vou começar uma nova maratona nos próximos vídeos. Vai ser esse livro aqui, ó, que eu comprei na Bienal do Livro, que eu até postei uns vídeos, foi maravilhoso. O nome é de Augusto Curri, o tema do livro é Vá Mais Longe. Então, eu vou citar alguns capítulos, ele é bem fininho, então vai ser pouquíssimos capítulos que eu irei maratonar para vocês. Então, pense nisso, não deixe o seu primeiro amor. A igreja pode até estar em ruína como de Éfeso, mas a igreja espiritual está de pé até hoje.
Parabéns, irmãos turcos. Continue firme e forte na presença do Senhor. Em nome de Jesus, amém.